A gente vai dar continuidade aí, né, gente? Bom dia, né, professora Adriana aí. A gente vai dar continuidade à parte de citologia. Na última aula nós falamos um pouco sobre as especializações da membrana. Eu acho que a aula já está lá no Google Classroom, né, da Ubuntu. Tá tudo meio atrapalhadinho porque, por conta dos, né, da minha facilidade com a tecnologia, mas tá lá. E aí hoje a gente vai entrar na parte de organelas, né? Então, o que são organelas? Organelas nada mais é do que como se fossem pequenos órgãos que tem dentro de cada célula do nosso corpo. Então, lembrando que nós temos trilhões de células, né? Essa imagem eu coloquei a célula animal, né? Lembrando que nós temos a célula bacteriana, que ela não vai ter, né, as organelas que tem na célula animal, apenas os ribossomos, né? Então, a maior parte das organelas que tem aqui não vai ter na célula bacteriana. E nós temos também a célula vegetal, né? Lá na primeira aulinha. Então, quem perdeu, é bom dar uma revisadinha aí nos 3 tipos principais de células. E aqui a gente tem a célula animal. E aqui eu estou mostrando, tentando mostrar para vocês a região do citoplasma, né? Então, o citoplasma a gente ainda não está falando que ele é um órgão, uma organela, um órgãozinho pequenininho que fica dentro da célula para ela funcionar. Mas o citoplasma ela é uma região, vamos dizer assim. Né? Então, é bem essa região onde eu coloquei aqui a setinha, ó, então é onde estão mergulhadas todas as organelas. Tá? Então, ó, isso daqui é uma organela. Essa imagem ela não ficou muito didática, mas eu acho que ela está representando uma mitocôndria, né? Então, nós temos aqui complexo de Golgi, a gente tem retículo endoplasmático, o núcleo, tá? Então, o citoplasma é a região onde estão mergulhadas todas essas organelas. E essas organelas são responsáveis pelo funcionamento de cada célula aí, né, do corpo, tá? Ou das plantas, tudo bem? Função, abrigar, né? Ela abriga todas essas organelas. Então, é uma região que é formada também pelo citosol. Aqui, ó. Esse citosol aqui é o gel, tá? Então, essa imagem até fica parecida mesmo, né? Com o gel, ó, todo esverdeadinho aqui, né? E é formado por águas, sais minerais, e é onde fica, então, a parte das organelas. Aí, assim, né? Citoplasma e citosol é diferente. Então, o citoplasma a gente está falando em toda aquela região. E o citosol é o gel, onde elas estão mergulhadas e onde tem os sais minerais. Tudo bem, gente? Até aqui? Belezinha. Aí, aqui nessa outra imagem, eu coloquei também, né, a célula... Eu escolhi a célula animal porque ela tem todas as organelas aí que a gente precisa falar, tá? Então, essa célula aqui, ó, as mitocôndrias já ficaram mais bonitinhas, né? Então, aqui a gente tem o citoplasma, onde estão mergulhadas as organelas. Aqui a gente tem mitocôndria, que a gente vai falar dela, a função, né? Complexo de Golgi, retículo, núcleo, centríolo, a gente também vai falar dele. Só que aqui, o que eu quero mostrar para vocês, ó, essa parte grande aqui que eu ampliei, é a parte do citoesqueleto. Então, o que é o citoesqueleto? O cito, todo mundo já sabe que é de células, né? E o esqueleto é como se fosse o esqueleto mesmo. Então, o nosso corpo, por exemplo, para a gente ter sustentação, ficar em pé, né? A gente precisa de um esqueleto para segurar os músculos, né? Tecidos, enfim. A célula não é diferente, ela também precisa de um esqueletinho. E esse esqueletinho da célula é chamado de citoesqueleto. E ele é formado aí por filamentos, tá? Então, ó, a gente tem aqui os filamentos, ó, para dar sustentação aí para a célula, né? Aqui em cima ele está mostrando o retículo endoplasmático, tá? Então, eu achei legal essa imagem aqui para a gente ter meio que uma visão 3D desse citoesqueleto. Então, a célula, que do jeito que a gente está vendo, ela não é assim, toda organizadinha, toda bonitinha, né? Então, ela fica dentro desse emaranhado de filamentos do citoesqueleto, que vai dar a sustentação para a célula. Além disso, esses filamentos eles são compostos por actina, né? Miosina, que são proteínas muito importantes aí, né? E
que quando a gente fala, por exemplo, de músculos, né, a gente tem essas proteínas aí que são super importantes, né, para movimentação, contração muscular. Tudo bem até aqui, esse citoesqueleto? Márcia, quer falar alguma coisa? Não, acho que por enquanto tá tranquilo. É, né? Adriano também, fica à vontade, tá? Então, ó, vocês vão ver que eu Tudo bem. coloquei diferentes. Oi, Adri. Não, tudo bem, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá bom. Então, eu coloquei, sempre que eu tô falando de uma organela, eu coloco uma célula para a gente ter noção do lugarzinho que ela fica, né? Porque vários vestibulares, às vezes, eles colocam imagens. E aí eles perguntam, qual estrutura é aquela ali, enfim, tá? Mas é isso. Então, a gente falou do citoplasma, né? Do citosol, que a gente não pode confundir, tem que saber a diferença, e do citoesqueleto, que serve para sustentação aí da minha célula. Aí agora a gente vai começar a falar das organelas, que são pequenos órgãos, né, que está dentro da célula, né, e que é responsável pelo funcionamento, assim como o nosso corpo. No nosso corpo, a gente tem os órgãos, então a gente tem coração, pulmão, cérebro, e cada um desses órgãos tem uma função e que em conjunto, né, a gente vai ter aí o metabolismo, vai funcionar o nosso corpo. As células é a mesma coisa, mas por ser pequenininha e tudo mais, são chamados de organelas, tudo bem? Então, a primeira organela que a gente vai falar são os ribossomos. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dos ribossomos, né? Então, eu coloquei aqui, ó, essa outra imagem, e esses pontinhos aqui, ó, vários pontinhos aqui, está representando um ribossomo. E nessa imagem aqui, ele está mostrando como que é a anatomia de um ribossomo. Ele é formado, então, por uma subunidade maior, essa parte aqui de cima, e uma subunidade menor, né? Principal função aí dos ribossomos, sintetizar proteína. Como assim? Fazer proteínas, tá? Então, olha, vejam que o ribossomo, ele fica todo espalhadinho no citoplasma, né? Do citosol, ó, tá até aqui, ó, ribossomos que aparecem livres no citosol ou no retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é essa organela que fica aqui próximo do núcleo. Ó, aqui está representando o núcleo e toda essa rede aqui de canais é o retículo endoplasmático, tá? Então, a gente tem dois tipos aí de ribossomos, os que ficam livres no citosol aqui, ó, representado por esses pontinhos, e os que ficam no retículo endoplasmático, e nós já vamos ver o porquê que ele fica ali. E aí, o formato deles é forma granular, porque lembra grãozinhos mesmo de areia, né? São muito pequenininhos, eles medem 25 nanômetros de comprimento, e ele é formado por RNA ribossômico e também por proteínas. O que a gente deve guardar daqui? A principal função, que é sintetizar proteínas. Lembrando que o nosso corpo, né, ele precisa de tudo é formado a partir das proteínas. Né? Então, cor do olho, todas as nossas características dependem dessas proteínas. Adriana, lá na aula de genética, a gente, principalmente, quando foi falar, né, da função aí do RNA, a gente falou muito sobre isso. Então, para eles fazerem um link lá com as aulas de genética, nossa, eu tô... E lembrar da função do RNA, que a gente explicou os 3 tipos de RNA, um deles ia constituir o ribossomo, né? Isso. E eles já, na aula de genética, eles já viram, o Flávio falou bastante sobre isso. Sobre o RNA. É por isso que eu já nem vou falar tanto, porque assim, por isso que eu falei, a maioria já deve ter ouvido falar, né, dos ribossomos e tal. E aí, como eu sabia que já tinha tido aula de genética, então a gente não vai entrar nisso, porque quem tiver dúvida a respeito aí, olha lá de novo na aulinha, faz um link, né, Márcia, para poder entender melhor. Mas aqui a gente vai falar da função principal dele, que é a sintetização de proteínas, né, que tem tudo a ver com a genética, não tem jeito, né? A gente estuda meio separadinho, mas tem que fazer os links. Isso mesmo. Aí a próxima organela
é o retículo endoplasmático. Olha que nome bonitinho, né, gente? Olha, retículo. Aí tem aluno que fala que é o ridículo endoplasmático. A gente vê muito nas provas, né? Mas é um nome engraçado. O que é esse retículo endoplasmático? É a rede de membranas internas que eu falei. E que ele fica, ó, próximo ao núcleo. Ó, então, eu vou mostrar aqui de novo. Ó, o núcleo. E tudo isso daqui é o retículo. Ó. Aqui tem até a mesma imagem que a gente vai ver no próximo slide. Então, aqui o núcleo e a rede de canais. Aí aqui a gente vai ter o retículo endoplasmático rugoso. Por que ele se chama rugoso? Porque ele tem um monte de ribossomos. Vocês conseguem ver uns pontinhos aí, ó? Esses pontinhos bem pequenininhos, parecendo grãos, são os ribossomos. Então, por ele ter aderidos a ele esses ribossomos, ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso. Tudo bem? Que aí a gente vê bastante abreviado nos livros, né, Márcia? Em HER, retículo endoplasmático rugoso. Então, ele apresenta esses ribossomos, só que esses ribossomos aqui, ele tem a função de secretar as proteínas. Tá? Então, as proteínas vão ser formadas lá, né? O DNA, RNA forma proteína e o retículo endoplasmático ele vai secretar, né? Ele vai jogar para fora essas proteínas, tá bom? Então, em geral, células, por exemplo, do pâncreas, né? Quando a gente faz a digestão, essas células pancreáticas, consequentemente, vão ter bastante retículo endoplasmático rugoso, porque ali a gente vai precisar, né, no momento da digestão, secretar algumas proteínas, tá? E aí a gente tem o retículo endoplasmático liso, ó, o REL, tá? Então, por que ele é liso? É simples, porque ele não apresenta ribossomo, tá? Mas, ó, eles fazem parte um do outro, eles estão interligados, né? Por quê? Porque aqui vai acontecer a síntese de lipídios. Aí só relembrando, que eu acho que vocês também já falaram bastante disso, os lipídios são óleos e gorduras, e os esteroides, né? Os esteroides são os hormônios. Então, a gente tem vários hormônios no nosso corpo, mas os principais hormônios, que eles são derivados, né, do colesterol, tá? Como a progesterona, né? Como que é o nome do outro hormônio masculino, gente? Ajudei? Ah, esqueci agora. Enfim, os hormônios masculinos e os femininos, né? Eles são esteroides, tá? Outra função aí do REL é a testosterona. Testosterona, boa! Eu sempre esqueço esse nome. É. Tá? Então, esses são hormônios esteroides. Testosterona, tá? O retículo endoplasmático liso, ele também tem a função de desintoxicação da célula. Como assim? Vou dar um exemplo bem clássico, né? Eu sei que tem bastante gente maior aqui, que já toma cerveja, mas a cerveja, por exemplo, o nosso organismo ele não consegue sintetizar ele normalmente. Então, o que acontece? O álcool não é sintetizado, ele vai lá para o fígado, e aí o fígado precisa, né, quebrar a molécula do álcool para poder absorver e a gente eliminar através da urina. E quem é que faz isso? É o retículo endoplasmático liso. Ou seja, a gente tem bastante nas células do fígado, tá? Ou de outro órgão excretor também, tá? Agrotóxicos, então tudo que é tóxico, que chega no nosso organismo, que a gente não consegue quebrar, não consegue sintetizar ele para eliminar, é o retículo endoplasmático que faz isso, tá bom? A outra função é armazenar o cálcio nos nossos músculos, tá? Então, todas essas funções, né, estão relacionadas ao retículo endoplasmático liso. Então, armazenar, desintoxicar, né? E lembrando que o nosso músculo, né, ele precisa, né, de cálcio. E de onde que vem esse cálcio? Da nossa alimentação, tá? Alguma dúvida até aqui desses dois? Adri, quer falar alguma coisa, Márcia? Não, tá tranquilo. Tá tudo bem. Então tá bom. Vê aí os alunos, tá? Que eu não tô enxergando aqui. Pode deixar. A outra organela, complexo de Golgi, né? Então, o que é esse complexo de Golgi? É uma
pilha de vesículas achatadas. Como assim? O que são vesículas? São pequenos saquinhos que estão armazenando algo lá dentro. É como se a gente pegasse um monte de saquinho ali de arroz e começasse a empilhar, e lá dentro tem algumas substâncias. Então, é por isso que a gente chama de pilha de vesículas achatadas. Aí, o complexo de Golgi, ele já fica um pouquinho mais distante, né? Então, deixa eu só voltar aqui, ó, pra gente ver na cena. Adriana, pera aí um pouquinho, que o Caio, o que eu não lembro agora, você falou alguma coisa que tinha sigla GH? Eu tô aqui procurando onde eu entro no chat. GH, não falei, mas GH é o hormônio do crescimento, né? É que o Caio perguntou, ele pôs a sigla GH e pôs uma interrogação. Ele deve ter perguntado se o GH é um hormônio também sintetizado, mas não, o GH ele não é um hormônio derivado do colesterol. Então, quando eu falei daqueles hormônios, só são hormônios derivados de colesterol, que são os esteroides, tá bom? Então, os hormônios sexuais mesmo, feminino, masculino, o GH não. Isso, então. Aí aqui, ó, só pra gente ver onde é que fica, né, o complexo de Golgi. Então, ó, só relembrando. Retículo endoplasmático rugoso, porque tem os ribossomos. Retículo endoplasmático liso, né? Aquele que eu estava falando de que ele é responsável por desintoxicar a célula, sintetizar lipídios, né? E aqui é o complexo de Golgi, né? Que são aqueles saquinhos que eu falei, como se fossem saquinhos empilhados, né? As vesículas que estão guardando, né? Substâncias ali. Então, ó, essas vesículas, elas movem-se do retículo endoplasmático, elas vão sair de lá do retículo para o complexo de Golgi. Então, o retículo ele também transporta a substância, tá? E aí a gente tem a face, ó, que está mais voltada para o retículo, a gente chama de face cis. Cadê minha setinha? Aqui, ó, face cis, né? Porque está saindo de lá do retículo, está, né, se aproximando aqui do complexo de Golgi. E a face trans é aquela parte que fica mais voltada ali para a membrana plasmática, tudo bem? Aí aqui eles estão mostrando, né, como que se forma uma nova vesícula, né, ó, essas bolinhas aqui. Então, a substância está aqui, ela vai formar essas bolinhas, né, e vão secretar substâncias, tá? Então, a função do complexo de Golgi: secreção celular, secreta substâncias, síntese de polissacarídeos. O que é um polissacarídeo? Aquele açúcar grandão. Aí eu coloquei o exemplo aqui que a gente tem, por exemplo, no maracujá e algumas frutas, que é a pectina, tá? E ela também, o complexo de Golgi, ele vai formar estruturas. Então, ela vai formar estruturas, né, vai formar estruturas como os lisossomos, que é uma organela que a gente vai falar daqui a pouquinho, uma organela responsável pela digestão celular. E o complexo de Golgi, ele também vai formar o acrossomo, tá? Com enzima. O que é esse acrossomo? O acrossomo nada mais é do que, ó, a cabeça do espermatozoide. Então, onde que se forma, tá vendo? Olha, uma célula, né, reprodutora, que é formada através do complexo de Golgi, não a célula em si, a cabeça, essa partezinha daqui de cima. Então, é uma célula, como a gente pode ver, né? Tem o núcleo, e em cima tem esse acrossomo, é como se fosse um chapéuzinho, tá? Aqui nessa parte intermediária aqui, a gente chama de pescoço, né? Vai ter as mitocôndrias, que a gente vai falar dela também, mas só para adiantar, as mitocôndrias, elas fornecem energia para a célula, e o espermatozoide, ele precisa de ter muita energia, né? Para ele conseguir chegar e fecundar o óvulo, tá? Mas voltando aqui para o acrossoma, esse chapeuzinho chamado de acrossoma, ele tá cheio de enzimas. Por que ele precisa dessas enzimas? Gente, porque, ó, esse aqui é o óvulo, tá? Aqui é o núcleo, né? Essa área todinha aqui, ó, é a corona radiata, ó. Essa área é um monte de célula. Então, olha só o caminho, olha só o trabalho que o espermatozoide tem para poder passar por essas barreiras, né? Então, ele precisa passar pela corona radiata, que é um conjunto aqui de células, chegar na zona pelúcida, que está cheia de ácido, se eu não me engano é o ácido hialurônico. Então, ele precisa dessas enzimas para ajudar, né, a quebrar todas essas barreiras e, por fim, entrar
para ocorrer a fecundação. Então, ele precisa desse acrossoma aqui, que é gerado pelo complexo de Golgi. Adriana, vale a pena lembrar que é bem específico isso, né? Bem específico. Para a espécie. Por isso que, em raríssimas exceções, o espermatozoide só vai conseguir vencer aí essas barreiras quando é da mesma espécie. Isso mesmo. Tem todo esse contexto aí, né? E aí, por exemplo, a gente também não tem essa organela lá nas bactérias, é bom lembrar também isso, mas isso eu vou falar um pouquinho mais pro final, tá? Mas é isso aí mesmo que a Márcia falou, é bem específico, tá bom? Então, a gente precisa lembrar disso, isso é muito importante, às vezes eles gostam de cobrar no vestibular, né? Então, a função do complexo de Golgi, secreção celular, síntese de polissacarídeos e formar essas estruturas aqui, ó. Essas estruturas são mega importantes aí, né? Esse acrossoma, tá? E o lisossomo que a gente vai falar. Aí, a gente vem para o lisossomo, que ele é formado lá no complexo de Golgi, né? O que é o lisossomo? São vesículas que têm enzimas, lembrando que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Você lembra, Márcia, dessa fala na faculdade? Sim, devem ter sido os mesmos professores, um pouco mais velhinhos. Lembro muito disso. Lembro muito. O Adriano Isso também. mesmo. É uma piada interna, gente. Para os alunos interna. saberem, nós estudamos na mesma faculdade, muitos professores foram os mesmos. Uhum. Só que o meu, eles me deram aula quando eram jovens. Ai, Márcia. Então, lembrando que todas as enzimas, elas são proteínas também, né? E essas enzimas, para que serve uma enzima? Para acelerar vários processos que acontecem dentro do nosso corpo, né? Dentro das células especificamente. Então, como a gente está falando a nível celular, dentro de cada célulazinha, a gente tem ali os lisossomos. Então, aqui, ó, ele está mostrando, ó, essa bolotinha aqui, rosinha, que está representando o lisossomo. Lembrando que todas essas cores aqui, né, gente, são tudo artificial, é tudo feito pelo computador, porque, na verdade, não tem cor, né? Mas ela é muito pequenininha, né, uma vesícula bem pequenininha. E aqui, eu fiquei um pouco na dúvida dessa imagem, porque eu vi duas imagens para a mesma situação. Mas, enfim, como é que ela está mostrando, ó? Como é que ela está mostrando que é formado por uma bicamada lipídica? Porque, assim, ó, os lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, eles são estruturas membranosas, né? Então, quando a gente falou lá da estrutura da membrana, elas também têm a mesma estrutura da membrana celular, tá? Que é formada por uma bicamada lipídica, né? E aí ele está mostrando dentro do lisossomo aí, ó, mistura de enzimas hidrolíticas, ou seja, que elas funcionam em meio líquido, né, em água. E aderidos tem as proteínas de membrana. Então, o lisossomo, ó, ele é uma estruturinha pequenininha, mas que tem uma complexidade aí e uma importância enorme aí para a digestão celular da célula. Então, lembra quando eu estava falando a nível celular? A célula, ela desempenha todas as funções que um organismo vivo, né, um organismo humano, por exemplo, desempenha. Então, ela também precisa fazer a digestão. Vão entrar substâncias na célula que não são bem-vindas. Então, ela vai precisar, né, pegar o que for bom para ela e o que não for bom, ela vai precisar eliminar. Através daqueles processos, né, de endocitose, pinocitose, que nós já vimos também, né, na última aula. Onde que são originadas? Elas são originadas lá no retículo endoplasmático rugoso, porém lá elas ainda não estão ativas. Por que elas não estão ativas lá? Porque senão ela vai começar a digerir um monte de substância que não é para ser digerido lá. Então, o que acontece? Elas são originadas no retículo endoplasmático rugoso, só que depois elas são levadas, né, para o complexo de Golgi, tá? Aí, lá... Oi. Tem uma perguntinha. Ele perguntou o que seria pH. pH é o potencial hidrogênico, né? Que a gente determina de várias substâncias. É a acidez. Então, quanto mais hidrogênio a gente tiver numa substância, mais ácida ela vai ficar. E aí a gente mede isso com uma faixinha de pH, que é o potencial hidrogênico. Então, a gente tem
o básico, o neutro e o ácido. É isso? Perfeito. Eles têm que Perfeito. associar que é a mesma coisa da química lá, né? Isso pH mesmo. que eles aprendem na química. Isso mesmo, é a mesma coisa. É porque, assim, o lisossomo, ele tem que manter um pH mais ácido para as enzimas ter uma maior atividade. Só que lembrando que o lisossomo, ele está dentro do citoplasma, né? O citoplasma, que é toda aquela região onde tem todas as organelas distribuídas. Então, o lisossomo, ele tem um pH mais ácido para as enzimas ter uma maior atividade e funcionar. E o citoplasma, ele tem um pH mais neutro. Por quê? Porque vai prevenir uma destruição total da célula. Caso, né, sei lá, o lisossomo acontece alguma coisa, esse lisossomo exploda, vamos dizer assim. E ele vai liberar um monte de acidez na célula, vai acabar matando essa célula. Então, elas têm um nível de pH diferente para prevenir uma destruição total da célula. Porque o lisossomo, ele precisa degradar o que não serve para ele, tá? Tudo bem até aqui? Então, a gente tem, ó, lisossomos, né? Célula bacteriana tem lisossomos? Não, não tem lisossomos, tá? Na célula vegetal tem. Bom, continuando falando aqui dos lisossomos, né? Então, ele tem uma função que a gente fala que é heterofágica. O que é isso? Hétero é diferente, né? E fágica, fagia significa englobar. Então, quando entra alguma substância de fora para dentro da célula, tá? Aí aqui ele está mostrando, ó, entrou uma partícula sólida qualquer, sei lá, uma bactéria, alguma coisa assim, uma substância estranha. Ele vai englobar, que nós já vimos como acontece isso, né? A célula se expande aqui, ó, célula não, lisossomo, organela, tá? Engloba essa partícula e aquelas enzimas, né, vão ajudar a degradar o que ela não quer, tá? Então, aí a gente chama de função heterofágica. Aí a gente tem a fagocitose, que é o englobamento de partícula sólida, e a gente tem a pinocitose, que é o englobamento de partícula líquida, que nós já vimos também. Tudo bem? E essa imagem aqui é a outra função, que é a autofagia, né? O que é a autofagia? Ela vai englobar substâncias de dentro da própria célula mesmo. Então, lá dentro da célula, a gente tem um monte de organela. Vamos pegar, por exemplo, a mitocôndria. Vamos supor que uma mitocôndria ficou muito velha lá dentro da célula e ela precisa ser mandada para fora, né? Aí vai ocorrer uma autofagia. Então, uma partícula de lá de dentro mesmo vai ser englobada pelo lisossomo, tá? Então, aqui, ó, na autofagia, uma membrana forma-se, engloba os componentes da célula que serão destruídos. Aí eles são chamados de autofagossomos. Tudo bem? Dri, o prefixo fago, para eles lembrarem, fazer uma analogia, quer dizer comer, né? Isso mesmo. Tá? Então, hétero vem algo de fora e ele vai comer, vai englobar, né? Vai fazer a fagocitose. E quando é alguma coisa de dentro mesmo da célula que precisa ser jogado para fora, precisa ser destruído, descartado, é a autofagia. Quem faz isso? Os lisossomos, tá? A outra organela são os peroxissomos. Então, os peroxissomos também são muito pequenininhos, tá? Ó, tá representado aqui em verdinho, né? São bem pequenininhos. E a função, eles são responsáveis em degradar também. Só que eles vão degradar lipídios, aminoácidos. Lembrando que os aminoácidos, eles são aquelas, como se fossem receitinhas para fazer as proteínas, né? E ele tem a função de detox também. Eu coloquei detox, que tá bem na moda agora, o detox, né? O que é o detox? É desintoxicação. E a degradação do peróxido de hidrogênio. Porque, assim, as nossas células, elas podem produzir, né? Elas produzem, né? Água oxigenada. E aí, essa água oxigenada não pode se acumular dentro das células. E aí entra a ação de uma enzima chamada de catalase, tá? Então, lá nos peroxissomos, né, essa catalase ela vai ser liberada, vai pegar, ó, a água oxigenada e vai quebrar. E vai transformar em 2 moléculas de água e uma de O2, tá bom? Então,
a função é evitar o acúmulo de água oxigenada dentro das células, através dessa enzima catalase, que está contida nos peroxissomos. Tranquilinho aqui, né? E a famosa mitocôndria. Mitocôndria tem muita coisa para a gente falar, né, Márcia? Eu fiquei até na dúvida na hora de montar essa aula, porque assim, a mitocôndria ela está muito assim associada aos cloroplastos. Mas eu acho que o Adriano, alguém já deve ter dado essa aula de cloroplasto, né? Porque falou de fotossíntese, então eu não quis colocar aqui de novo. Foi o Reinaldo, não foi? Eu acho que sim. Então, assim, aí eu preferi deixar só, Reinaldo, como eu tô falando, como eu tô falando só da célula animal, aí eu deixei só a mitocôndria, mas ela tem muitas similaridades com o cloroplasto também, né? Eu acho que nas próximas aulas tem um item, não é? Só que vai falar só sobre fotossíntese, se eu não me engano. Ah, então ótimo, beleza. Então, como a gente está falando de célula animal, né? A gente vai falar das mitocôndrias. Não que não tenha mitocôndria lá nas células vegetais. A gente só não vai ter mitocôndria nas bactérias. Tudo bem? A gente não tem. Mas nas células eucariontes, no geral, nós temos a mitocôndria, tá? Dentro de cada célula ali. Então, a quantidade de mitocôndria, né, encontrada em cada órgão do nosso corpo vai depender de quanta energia, né, aquele órgão precisa. Por exemplo, o coração. O coração, ele precisa, né, de muita energia para poder bombear sangue para o corpo todo. Então, provavelmente, as células que estão fazendo parte ali do miocárdio vai ter bastante mitocôndria, certo? A gente também vai ter bastante mitocôndria lá na célula lá no espermatozoide, como eu já havia mostrado lá naquele slide anterior. Por quê? Porque o espermatozoide ele precisa de muita energia para poder chegar lá no óvulo, ultrapassar todas aquelas barreiras e acontecer a fecundação, tá? Então, elas são mais numerosas nesses órgãos que demandam muita energia. O fígado também demanda muita energia. Então, nessas células hepáticas, tem bastante mitocôndria. Por quê? A principal função é fornecer energia para a célula. E aí ela tem esse formatinho aqui, ó, forma de bastonete. Ela lembra uma bactéria, ó, uma bactéria do tipo bastão, né? Formato bastão. Por que ela tem esse formato? Porque, segundo a teoria da endossimbiose, as mitocôndrias, elas eram procariotos, né, primitivos. Então, é como se elas fossem bactérias, né, bem antes lá nessa teoria, essa teoria explica assim, que lá na evolução, as mitocôndrias eram bactérias. E essas bactérias, elas entraram dentro de uma organela e aí elas começaram a trocar figurinhas, vamos dizer assim. Então, como essas mitocôndrias, que eram procariotos primitivos, elas tinham uma atividade de produção de energia muito alta, elas entraram dentro da organela, começaram a fornecer energia, e a organela, o que ela ofereceu? Ela ofereceu abrigo. Então, ela tinha uma chance maior ali de sobreviver. E aí, segundo essa teoria, essa simbiose, essa troca deu tão certo que a mitocôndria, hoje, né, a gente já vê nos livros, se eu não me engano, foi aquela... Como é que é o nome daquela cientista? Marie... esqueci o nome dela. Ela que descobriu isso, né? Então, a mitocôndria, ela se tornou uma organela que fica dentro das células, através segundo essa teoria endossimbiótica, tá bom? E a evidência é o fato, ó, dessas mitocôndrias, elas possuírem DNA próprio. Então, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles têm DNA próprio, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer, né, afirma mais ainda, né, que essa teoria está certa, porque as bactérias também têm um DNA circular, ela não tem um DNA guardadinho dentro de um núcleo como tem numa célula animal inteira, tá? Então, essa teoria diz que a mitocôndria ela era uma bactéria.
Dri, Oi. o Flávio também comentou sobre esse DNA circular, que a mitocôndria tem o DNA próprio, e que quando o espermatozoide entra no óvulo, ele vai levar só o conteúdo nuclear. Por isso, os filhos vão apresentar DNA da mitocôndria da mãe, não do pai. Isso Como você mesmo tinha que eu ia falado, falar. e tinha a posiçãozinha da mitocôndria lá no espermatozoide, é legal eles relembrarem, né? Isso foi bastante falado lá na aula, o Flávio explicou direitinho isso. E isso foi uma coisa muito importante, porque assim, até hoje, né, eles conseguem descobrir parentescos e tudo mais através do estudo da mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria, ela é uma organela que a gente recebe da mãe. Então, todos os seres humanos aí, a gente tem organela graças às mães. Então, as mães é que repassam, né, as mitocôndrias para os filhos. Aí, através disso, através desses estudos, eles conseguem ter evidências de vários períodos aí da evolução humana, tá? Então, essa teoria endossimbiótica aí, ela é bem aceita, sim, e tem várias evidências que comprovam isso, tá bom? O tamanho varia de 2 a 8 micrômetros, então é muito pequenininha, a gente não vai conseguir ver a olho nu, né? Nunca, né? É formada por dupla membrana, então tem uma membrana externa e uma membrana interna, tá? A externa, ela vai... Opa, desculpa, dupla membrana. A externa, que eu já falei que é a lisa, né? E a interna, que é onde vai ficar a matriz mitocondrial, ou seja, vai ficar aqui o DNA, né? Ó, circular, igualzinho aí da bactéria, mais os ribossomos. Então, é uma organela muito especial, né? Ela também, se tem ribossomos, então ela também tem uma função aí, né? Ela produz aí as próprias proteínas, tá? E ela consegue se autoduplicar. Por que ela consegue se autoduplicar? Por causa do material genético circular que tem aqui, igualzinho das bactérias. Tudo bem? Mas lembrando, hoje ela não é mais uma bactéria, ela é uma organela, tá? Aí aqui eu coloquei uma equaçãozinha, né, da respiração celular. Não sei se vocês já tiveram, mas vocês vão ter uma aula só sobre respiração celular, que é uma coisa muito importante, é um pouco complexo, né, Márcia? Mas aqui está explicando o seguinte, ó, nós recebemos aí dos alimentos, né, a glicose, ó, essa daqui é a molécula de glicose, né, que vai se combinar com a água, e aí a gente vai eliminar aí, ó, o CO2, o gás carbônico, né, mais a água, mais a energia. Então, quando a gente respira, né, a gente está consumindo aí energia, tá? E onde que acontece isso? Nas células, né? Principalmente ali no pulmão, a gente também tem bastante mitocôndria, né? Porque a gente está respirando, a gente está consumindo, a gente precisa converter todos esses açúcares, né, que a gente recebe aí, a gente precisa converter e transformar em energia. E aí essa energia, ela fica armazenada numa moléculazinha que a gente chama de ATP, que é adenosina trifosfato. Tá bom? Mas vocês vão ter uma aula específica só falando de respiração celular. Aí entra o ciclo de Krebs, tudo bem? Ai, que medo! Isso daí é tenso, né? É tenso, mas daqui a gente precisa saber isso. Origem endossimbiótica, que às vezes os vestibulares gostam, né, de falar sobre isso, a função e que ela tem DNA próprio, tá? Função principal, respiração celular. Tal do mapa diabólico, né? Do mapa diabólico, exatamente. Então tem uma daquelas partes, né, lá que acontece aí dentro da mitocôndria. É outra fala dos nossos professores, né? Agora vocês vão conhecer o mapa diabólico. Meu Deus. Esse dia eu achei o meu aqui, Márcia. Nossa! Achei, eu ainda tenho. Falei, meu Deus. Eu fiz questão de queimar os meus. Para os alunos, é o mapa metabólico, gente, do metabolismo celular. Porque é tudo mapeadinho mesmo, né? Por isso que é mapa. Só que assim, são umas vias com os nomes que, meu Deus, quando a gente olha dá vontade de chorar.
Mas quando a gente começa a estudar assim direitinho desde o começo, dá para a gente pegar aí, ter uma ideia, né? Bom, e aí a gente fala do centrosomo, né? Que às vezes eu confundia bastante o centrosomo com o centríolo, eu achava que era a mesma coisa. Só que não é. O centrosomo é essa região aqui, ó, vamos dizer, essa região onde estão inseridos aqui, ó, os centríolos. Os centríolos são esses túbulos aqui, ó. Tá vendo? Aqui nessa imagem de baixo dá para ver melhor. Ó, são 9 túbulos, se eu não me engano, né? E aí eles têm, ó, formado por trincas, né? Então é como se fossem vários canudinhos e eles são responsáveis aí, ó, na divisão celular, por exemplo. Então, acho que a Márcia já até deu essa aula, né, Márcia, de divisão celular, se eu não me engano. Ou não? Não. Quem é que vai? É eu, né, que vou dar divisão celular, eu acho. É. Então sou eu. Então essas estruturinhas aqui, ó, elas estão presentes aí na maioria das células eucariontes, com exceção dos vegetais superiores, que são as gimnospermas, angiospermas, eles não têm essa estrutura, tá? A divisão celular ela vai ocorrer, mas é de outra forma. E em alguns protozoários, né, como os flagelados e ciliados. Então, essa estrutura, o centríolo, ele vai formar cílios e flagelos. Onde a gente tem cílios e flagelos? No corpo humano, eu posso falar para vocês, ó, esse cabeçudinho aqui, olha aqui, ó. Esse rabinho do espermatozoide, a gente chama de flagelo. Então, ele é formado, ó, então tem lá a célula ela precisa se dividir. No caso aqui, como está formando uma célula reprodutora, vai acontecer meiose, né? E aí, nessa divisão celular, os centríolos, eles que vão dar origem a esse flagelo, que vai movimentar, é o rabinho que movimenta o espermatozoide. Odri, eu acho que a gente só definiu assim o que era mitose e meiose, né? A formação, o que cada uma forma 4 células iguais, forma 2 células iguais, ótimo. 4 com a metade dos cromossomos, só isso, mas não teve explicação de cada fase. Eu que vou dar essa parte, agora que eu estava lembrando aqui. Tá bom? Mas só para ficar claro, função dos centríolos dentro da célula, gente, vai formar cílios, vai formar os flagelos. Aí no nosso corpo, ó, no corpo masculino, os espermatozoides têm flagelo. No nosso corpo, quando a gente fala de cílios, não é o cílio do olho, não, tá bom? É os cílios que tem, por exemplo, na traqueia. É os cílios que tem, por exemplo, lá nas trompas, né, uterina, né? Então, nessas regiões tem cílios. Lembra, né? Se a gente for pegar assim, olhar microscopicamente, parece cílios no rosto mesmo, mas não é esse cílio que a gente está falando. E esses cílios e flagelos, eles estão ligados à movimentação. Então, na traqueia, por exemplo, a gente tem vários cílios, né? Como se fossem vários pelinhos ali, que quando entra qualquer substância estranha na nossa garganta, por exemplo, que chega até na nossa traqueia, a gente começa a tossir, né? Por quê? Porque esses cílios, eles detectam e eles querem pôr para fora, eles não querem deixar passar para o nosso pulmão nenhuma substância estranha, tá bom? Então, esses são exemplos aí de onde nós encontramos no nosso corpo, tá? Espermatozoide, mucosa nasal, tubas uterinas. Por que tem nas tubas uterinas? Porque o óvulo, ele precisa se movimentar, ele não tem cílio nem flagelo, mas ele tem que se movimentar. E aí, quem faz isso são essas estruturas que estão lá nas tubas uterinas. É como se fossem vários pelinhos que estão empurrando o óvulo, o ovócito, tá bom? Só estão presentes nas células animais, vegetais inferiores como briófitas e pteridófitas. Então, se perguntar na prova, né? Todas as células vegetais têm centríolo? Não, só nos vegetais inferiores. Por que a gente fala que são vegetais inferiores, ó, briófitas e pteridófitas? Porque elas têm células, elas têm a célula, por exemplo, a célula reprodutora de briófitas e pteridófitas são os anterozoides. E os anterozoides,
eles se assemelham aos espermatozoides, eles também têm um flagelo para se movimentar. Já as gimnosperma e angiosperma, elas se reproduzem, mas agora a gente já não está mais falando de anterozoide. A gente já está falando de grão de pólen, enfim, então não entra. Então, gimnosperma e angiosperma, essas células não vão ter centríolos, tá bom? E alguns protozoários, como, por exemplo, o paramécio, que é um ciliado, ele tem vários cílios em volta dele, que vai servir para movimentação. E a gente tem também... Como que é o nome daquele protozoário, gente? Que tem o flagelo? Márcia. Me fugiu agora aqui o nome. Paramécio... Nossa, não lembro agora, tá? Mas só são alguns também. Não são todos os protozoários, não. Então, tem algumas exceções. Tá bom? Responsável pela divisão celular. E aqui, só para a gente saber, assim, a nível de curiosidade, né? Que são formados por 9 trincas. Aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3. Então, a gente tem 9 aqui ao todo, né? De microtúbulos, tá? Então, quando ocorrer a divisão celular, são esses microtúbulos aqui, né? E o centrosomo que vai formar o áster, né? Que vai puxar uma célula para o lado e outra para o outro, né? Para formar e fazer a divisão celular, tá? Mas isso aí a gente vai ter uma aula só para falar de divisão celular. Olha, que é isso? Teve uma invasão. A giardia tem... Isso, boa. Tem cílio? Isso, tá aí. Pessoal, alguém está com o microfone ligado, está atrapalhando. Bom, continuando. E aí, a gente fala do núcleo, né? O núcleo, assim, é um organoide, vamos dizer assim, maior que tem aí dentro da célula. É muito importante porque é dentro dele que vai estar guardado material genético, né? DNA, RNA, né? Que está todas as nossas informações, que vai formar as proteínas, enfim, a Márcia já falou bastante de material genético com vocês. Então, a gente vai falar só da estrutura do núcleo. Então, ele é encontrado em todas as células eucarióticas. Todas, professora? Todas. Menos nas células procarióticas. Ou seja, em célula bacteriana, a gente não tem núcleo. Porque, lembra? Elas não têm núcleo, não tem material genético organizado. O material genético dela fica todo disperso no citoplasma. Tá bom? Então, se perguntar na prova se todas as células, todas, têm núcleo, não. Somente as células eucarióticas. Tá? Então... protozoários, reino fungi, todos eles têm um núcleo organizadinho com material genético guardadinho dentro deles. Em volta desse núcleo, a gente tem os ribossomos, que nós já falamos dele, então tem vários ribossomos aí, ó, inseridos, né? Lembrando que os ribossomos, eles são responsáveis em produzir, em sintetizar proteína, tá? E aí, ó, a gente tem esse envoltório nuclear aqui, também conhecido como carioteca, tudo bem? O que é a carioteca mesmo? É onde está guardado todo o meu material genético, tá? Essa lâmina nuclear aqui nada mais é do que uma rede de proteínas que vai estabilizar esse envoltório nuclear. E os poros, eles são importantes para a comunicação entre o interior e o núcleo, né? Então, aqui dentro vai ser produzidas as proteínas, né? E vai precisar sair para fora desse núcleo, né? Para chegar até o retículo endoplasmático, enfim, chegar até o citoplasma. Por onde que vai acontecer essa comunicação? Através desses poros aqui, tá? O núcleoplasma, ele é uma espécie de gel, né? Que é como se fosse o citoplasma da célula inteira. Só que esse citoplasma que a gente está falando, ele fica lá no núcleo, tudo bem? E é onde a gente vai encontrar a cromatina, né? O que é a cromatina? É o DNA. DNA associado a proteínas estonas. Aí a gente chama isso de cromatina, tudo bem? Aí a gente tem dois tipos. A heterocromatina, em que a dupla hélice do DNA, ela está bem condensadinha, bem enroladinha, né, a gente fala. E a eucromatina, lembrando que eu significa verdadeiro, né,
em que o DNA ele está um pouco menos condensado, está menos desenroladinho. Tudo bem aqui, a parte do núcleo? Márcia, quer falar? Não, acho que tá tudo bem, porque... É só a estrutura, né? Eu só acho, assim, como eu poderia dizer? Lembrar eles, porque a gente fala cromatina, depois cromossomos, depois DNA. Às vezes fica parecendo, eu imagino, né? Eram as dúvidas que os alunos tinham, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, na verdade, são formas de organização diferentes só. Isso, e associação, né? Para eles Como no caso aí lembrarem que... Mas daí eu acho que na hora da divisão, quando individualiza, você consegue explicar melhor, né? É isso mesmo. Beleza, aí a gente entra para os exercícios. Vou deixar vocês respondendo aí. A primeira. A gente já corrige. Se tiver alguma dúvida, falem. E aí, já tem resposta da primeira? Não. Ainda não. Ainda não. Vou ler para eles aqui. Chama-se citoesqueleto a rede de proteínas filamentosas envolvidas em dar forma e movimento à célula. Não estão relacionados com o citoesqueleto. A. Microtúbulos e microfilamentos. Lembrando que esses microtúbulos estão ligados aí aos centríolos, né? Também. Cílios e flagelos. Ciclose e movimentos ameboides. Peroxissomos e mitocôndrias. Desmossomos e centríolos. Já tem algumas respostas. Pode falar, Algumas, Mari. Já tem 2 para D, 1 para A, 1 para C. Ciclose e movimento? É só um. Tem duas respostas para D. D de dado, né? Então, quem respondeu D está correto. Então, todos esses outros têm a ver aí, é que eu acho que eu não especifiquei muito, né, na parte que eu falei do citoesqueleto, né? Mas, assim, o citoesqueleto, ele vai estar envolvido com a forma e movimentação. Então, os microtúbulos entram e os microfilamentos, que está lá naquela primeira imagem que eu coloquei, que eu falei que era para a gente imaginar 3D, tá? Cílios e flagelos, ciclose e movimentos, ó, também. Então, a única que não está relacionada ao citoesqueleto são os peroxissomos e mitocôndrias, porque são outras organelas, especializadas em outras funções dentro da célula. O restante tem a ver com o citoesqueleto, sim. Tá bom? Então, esse exercício, depois, se vocês quiserem já deixar até anotadinho lá do lado, né, Márcia? Já ajuda aí também lá naquelas explicações. Porque quando eles vão estudar, é muito importante você não saber a resposta certa, mas também o que não é a resposta certa, né? Às vezes, quando você está estudando e faz a anotação do porquê aquilo não é daquele jeito, ajuda muito mais a estudar do que ir direto na resposta certa. Então, é importante vocês colocarem isso e olhar, quando vocês vão estudar alguma... mesmo para o Enem, ou esses vestibulares aí das universidades, que às vezes os cursinhos particulares, eles fazem a correção comentada. Esse comentário é muito importante, porque daí você tira algumas dúvidas também, que é o que a Adriana está falando. É anotar o que ela comentou. Isso, aí já anota lá, ó, porque ele só queria aqui, ó, não estão relacionados com o citoesqueleto, então todo o restante está relacionado, né? Que foram informações... Fala, Fala, Adri. Oi.
Muitas vezes é mais importante você saber o porquê não é do que porquê realmente aquilo funciona. Isso. Uhum, isso mesmo. Tá bom? Vamos para o próximo? Epa. Universidade Federal aí de Paraíba. As funções de secreção celular, formação do acrossomo, dos espermatozoides e formação da lamela média, que a gente não falou, tá? Das células vegetais, são desempenhadas pelos. E aí? Mas a gente viu coisinhas aí. Essa daí eu acho que tá tranquila. Já tem resposta, mas agora eu não sei onde que tinha parado a outra. Bom, já responderam C. É a letra C, né, gente? Todo mundo, eles estão bons, viu? Tá todo mundo respondendo a letra C. Porque, ó, como a gente, né, foi uma das últimos slides aí que nós falamos, né? Secreção celular, formação do acrossomo, né? E aí essa lamela média, ele também tá falando que nós não comentamos, mas, ó, isso daí já é bom você também anotar lá, né? Como a gente não comentou aqui da célula digital, já anota aí também. E aí depois, se vocês quiserem, a gente pode pegar uma célula vegetal para a gente dar uma estudada aí nas organelas presentes nelas, tá bom? Mas é tranquilo. Então, é o complexo de Golgi. Unânime, né? Lisossomos é responsável pela digestão, peroxissomos é converter água oxigenada em água, microfilamentos está relacionado ao citoesqueleto e retículo endoplasmático liso está relacionado à excreção de lipídios, né? Então, é complexo de Golgi. Tá bom? Bacana, bacana. FUVEST, ó, FUVEST tem questõezinhas pequenas também, ó. Está presente na célula bacteriana. Célula bacteriana eu comentei bastante, né? Só não coloquei imagem, mas eu comentei. Então, desses aí, qual que tem na célula bacteriana? Aí você pode ir por eliminação, se você não lembrar. Ainda nada. Vamos, gente, esse daí é o mais fácil. Agora sim. Sim. Resposta E. Perfeito. Porque ó, eu comentei que aparelho de Golgi não tem nas bactérias. Carioteca não tem também. Nem mitocôndria. Não tem organelas nas células bacterianas. Apenas os ribossomos, tá? Tem os ribossomos, né? E tem o material genético, mas ele fica disperso no citoplasma. Então já pode fazer a anotaçãozinha aí também. Tá bom? Tranquilinha essa da FUVEST, né, gente? Era para não zerar. Era para não zerar. Eu olhei assim e falei, não, eu vou colocar essa daqui, porque todo mundo teme a FUVEST, mas tem umas questõezinhas, vai. Então, e agora essa última tem um textinho, né? Mas é um textinho bem tranquilinho assim, vocês vão ler, tá? E vamos ver aí. Foi um comentário que nós fizemos também. Aí, às vezes, a gente olha esse texto grandão, dá medo, né, Márcia? Mas, às vezes, é só informação. Então, mas eu... Numa outra aula, eu falei sobre um exercício que era sobre DNA, mas, na verdade, mesmo que o aluno não tivesse... Era do Enem. Mesmo que o aluno não tivesse, não lembrasse, falava sobre as pontes duplas e triplas de hidrogênio. Mesmo que o aluno não lembrasse como que é isso, ele conseguia, pelo texto, responder. Isso. Então, quando tem texto, gente, normalmente o difícil é interpretar o texto. Por isso que vocês precisam ler bastante e exercitar essas questões que vêm com o texto, né? É verdade. Tem duas respostas aí já. Eu não estou conseguindo ver o texto, peraí. É
que eu aumento? Não, é que o meu chat está bem em cima do... Eu só vou O movimentar. pessoal tá bem. O pessoal tá respondendo tudo C aí. É isso aí mesmo. Foi o que a gente comentou, né? Então, eu vou ler para vocês aí, porque eu gosto dessa música também, por isso que eu coloquei, tá? Então, é aquela Mama África, não sei se vocês conhecem, né? A minha mãe. Então, não é só o refrão de reggae. Um estudo publicado hoje na revista Nature acaba de confirmar que o homem moderno surgiu. Lembra que eu falei lá, né? Que é importante as mitocôndrias, né? Quando eles descobriram que a gente herda da mãe e tal, né? Surgiu mesmo no continente africano e começou a se espalhar pelo mundo em algum momento ao redor de 52 mil anos atrás. Sequenciando o DNA de 53 indivíduos de várias regiões do planeta, a equipe de pesquisadores construiu uma árvore genealógica da espécie, cuja raiz se localiza no continente africano. O DNA é uma ótima ferramenta para o estudo de evolução. Como isso é transmitido pela mãe, ele escapa ao embaralhamento genético que acontece no momento da fecundação. Olha só isso, que interessante, né? Aí está falando de onde eles tiraram, e parte dele acima do textinho, reproduzida, constava o tipo de DNA, analisado pelos pesquisadores. Aqui, substituído... Tinha uns espacinhos, eu acho que eu tirei. O tipo de DNA a que o texto se refere só pode ser o DNA da mitocôndria, né? Então, a mitocôndria ela tem um DNA próprio, ele só é compartilhado da mãe, então, é um DNA que não é compartilhado, né, com o sexo masculino na hora ali da fecundação. Então, eles conseguem pegar informações, vamos dizer assim, que puras, tá? E aí eles conseguem chegar a várias conclusões aí, estudando evolução. Tudo bem até aqui? DNA da mitocôndria. Acho que sim. Então, foram legal, bacana. exercícios que eu passei hoje. A nossa aula hoje, então, já terminou. E aí, se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouquinho sobre as organelas que tem nos vegetais. O que você acha, Márcia? Só uma pincelada, sabe? Eu acho legal, assim, uma pincelada só, mas... porque tem bastante organelas que tem lá. Bastante não, mas sabe, tem, por exemplo... talvez, Dri, uma aula que diferencie, né? De novo, podia colocar os tipos diferentes de células eucarionte, diferenciar comparativos, né? Isso, eu senti falta disso também, porque assim, quando eu estava procurando exercício, eu vi bastante exercício comparando. Então, na nossa próxima aula, eu vou falar um pouquinho, então, da célula vegetal, das organelas que tem na célula vegetal e fazer uma comparação. A gente podia dar uma olhadinha em que momento, rever um pouco aquele nosso cronograma, eu já nem lembro direito. Tá. Mas ver onde dava para encaixar isso e ser uma sequência, né? De repente, quando for falar de respiração ou de fotossíntese, eu não lembro direito como está o cronograma, mas a gente podia dar uma olhadinha e ver onde que a gente consegue encaixar para ficar uma sequência boa. Eu acho também importante, porque tem bastante exercício. Oi, Adri. Não, legal. Isso, cara, que a Marcia falou. Bom, então é isso, crianças. Tem alguma dúvida? Pessoal, vamos. Eles amaram a aula, tudo muito bem explicadinho. Ah, que bom. Eu tô fazendo, pessoal, eu voltei a estudar, tô fazendo uma pós, e uma das coisas que o pessoal tem falado lá na pós é assim, no final da aula, abrir as câmeras para eu tô ver, né? Eu tô tirando... Peraí, deixa eu tirar o meu chat aí. Né? Sim, né? Tá bem legal. Eu liguei a minha. A gente não tá falando só com o slide. Tem gente. Tela, né? Então fica uma coisa, né? Boa, então, vamos lá, vamos abrir essa tela aí. Acho que tem que tirar a apresentação para aparecer todo mundo. Daria até para ficar na gravação. Sim. Dos alunos que participaram. Deixa eu tirar a apresentação, peraí. Deixa eu ver como é que tira essa apresentação. No verdinho, eu acho que lá no verdinho, não foi no verdinho que você começou a apresentação? Foi. Então, volta lá que eu acho que é por lá que sai também. Então.
Ó, eu entrei aqui, mas gente do céu, eu sou muito leiga nesse aplicativo aqui. Saulo, cadê você? Me ajuda. O pessoal da internet, alunos aí, ajuda aí. Ajuda nós. Poxa. Estão abrindo as câmeras e não ajudando a gente. Pode falar, pessoal, ajuda aí. Tecnologia é com vocês. A gente estudou com outra tecnologia. Tô tentando, tá, gente? Entrou o celular. Tá, meu celular. Tá na tua tela. Ai, meu Deus. Cancelar a screen, olha lá. Ó. O aluno já tá ajudando aí. Me ajuda. Como é? Cancelar screen. Acho que cancel screen. Cancel, deixa eu ver. Porque não tem um botãozinho share, sei lá. Tem. Então, aperta aí que eu acho que vai aparecer o outro. Eu tinha colocado naquela hora, lembra que vocês falaram? Tá aparecendo a tela. Agora tá o Google. Agora tá o Google. Ai, gente. Tá melhorando. Deixa eu ver de novo aqui. Okay. Meu Deus, o que eu fiz? Acho que é aqui. Chama Cecília. Cecília! É que ela tá tendo aula hoje da ETEC. Acho que ela nem tá me ajudando hoje. Nem quer me ajudar, porque ela tá tendo aula. Gente, olha, eu não vou conseguir, não. Aí eu já fico nervosa, então... sabe? Não, a gente tenta da próxima vez. Em cima, sabe onde tá as nossas figuras? Aí em cima, não tem naqueles quadradinhos? Abre o zoom. Aqui, ó, peraí. Pause. Aí. Falaram aqui, abre o zoom. Abre o zoom. Vou abrir, calma. Gente, o pior é que é tudo em inglês. Acho que precisa clicar onde clicou para compartilhar. Onde a gente... Então, eu tô aqui, ó. Eu cliquei, aí tem Whiteboard, não é? Aí tem aqui... Você consegue entrar em participante? Meu Deus. Eu tinha conseguido sair, mas... Peraí. Deixa a gente ver. Fica quietinho um pouquinho. Entre participantes ali, ó, no meio. Participantes, tá. Entrei. Aí tenta abrir agora a abinha de cima, do quadradinho ali. Aí eu tô aqui, né? More. Não. Gente do céu. Deve ser um desses quadros. Eu vou ter que ter uma aula só de Zoom, porque eu não sei. É que estranho, deveria estar aí. Então, ó, eu fui aqui, eu tinha vindo vermelho. no chat. Vermelho. Do vermelho. Aí! Mas não me pergunta como eu fiz, que eu já não lembro mais. Eu acho que quero ver. Olha lá. Agora pode abrir as câmeras pra gente ver todo mundo e todo mundo dá tchau e bora almoçar. O pessoal que tá participando, abre, gente. Olha só, ninguém quer abrir, né? Dá trabalho pra abrir essa câmera. Oi, olha lá, estão abrindo. Estão abrindo. Alisson, Ricardo, Emanuel. Vai dizer que vocês também estão com dificuldade igual eu aqui para abrir. Não, mentira, não acredito, não. Claro que A única leiga aqui sou eu. Mas você sabe que o meu filho, ele tá no ensino médio. Ele odeia abrir a câmera. Eles não gostam. Eles não gostam.
Não gostam. Eu também. Ele falou, ele fala Eu assim, acho a que eles professora não vai vão me ver abrir. e vai fazer pergunta. Eles não vão abrir mesmo, então assim, eu quero agradecer a presença de todos, tá bom? Espero que tenha ajudado aí com as aulas, tá? E aí qualquer dúvida, é só mandar lá no WhatsApp, enfim, tá bom? Beijo para vocês, bom fim de semana. Tchau, gente. Tchau, Beijo para pessoal. todos. Bom. Até mais. Tchau, Márcia, tchau, Adri. Tchau. De vocês, hein? Tchau, tchau, Adriana. Depois- Tchau, Márcia. Ótimo fim de Tchau, semana depois pra a gente vocês. se fala no grupo. Isso. Depois vamos conversar sobre a pandemia lá na escola, como a gente está fazendo aí, as dificuldades, né? É legal Sim, saber. sim. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.